Seja muito bem-vindo ao programa Os 5 Eus. Aqui você encontrará conteúdo sobre análise corporal e os 5 traços de caracteres, ou como eu achei mais fácil dizer, os 5 Eus, e como esse conhecimento irá beneficiar a sua vida. Eu sou o Gia Cadori e o tema de hoje é autoconhecimento e a análise corporal. Tá, e agora talvez a pergunta que deve ter vindo na sua cabeça é, tá, e o que é análise corporal? O que é uma análise do corpo? Tá, como assim? Isso tem a ver com educação física? Tem a ver com a avaliação da academia? Tem a ver com ectomorfo, endomorfo, mesomorfo? É tipo físico? E a resposta é não é nada disso, né? Mas também tem alguma coisa que faz sentido nessas colocações, que é, por exemplo, pô, que é análise corporal? Análise, tá, vai analisar. Vai analisar o quê? O corpo, tá? E o que que isso vai trazer, né? O que que ela é? Bom, simplesmente para ficar bem simples, para todo mundo entender e para você que está assistindo o vídeo, obviamente, né? Análise corporal é o quê? É olhar para o corpo de uma pessoa, obviamente seguindo alguns critérios para poder analisá-lo. Tá, tendo analisado este corpo, através do formato dele, o que isso vai trazer de vantagem? Já que nosso episódio aqui vai falar sobre análise corporal e autoconhecimento, então é justamente isso. Vai trazer o autoconhecimento. É como se cada pessoa tivesse um livro da própria vida dela, tá? É como se tivesse um livro escrito de tudo que aconteceu, como essa pessoa foi criada, né? E como ela reage a determinadas situações, como ela funciona. Ela tem um padrão de funcionamento. E isso está escrito aonde? Neste livro. E qual seria o livro? Se você responder o corpo, você vai ganhar um Mirabel, você vai ganhar uma bolacha. Exatamente, é o formato do corpo. Esse livro foi escrito, né? O livro é o corpo. Então é como se a história da pessoa estivesse registrada no corpo. E por que isso? Por que isso, já? Por que está registrada no corpo da pessoa? O que tem a ver? Bom, no período de formação de todas as crianças existiram várias fases importantes, certo? Então teve a fase da gestação, a fase da amamentação, a fase dos primeiros passos, a fase do desfraude e a fase também que a criança se desperta para a sexualidade. Tá, mas como assim a criança se desperta para a sexualidade se é uma criança? Bom, na verdade, ela descobre que existe a distinção entre masculino e a distinção entre o feminino. Então ela começa a perceber que, pô, o papai é diferente da mamãe, o vovô é diferente da vovó. Eu sou diferente do meu irmão, eu sou diferente da minha irmã. Enfim, né? É isso que acontece com a criança. Então, são fases importantes no desenvolvimento da criança, na primeira infância, onde qual ela vai registrar de certa forma a cada fase. E dependendo do que acontecer nessas determinadas fases, vai acontecer o que? O corpo dessa criança vai se modificar dependendo de como ela registrou aquilo. Então, em cada fase, ela vai desenvolver mais ou menos de um determinado traço, de um determinado eu. Então, seria o que? A personalidade daquela pessoa vai sendo moldada conforme o que aconteceu na infância dela. E tudo isso fica registrado aonde? No corpo. Então, para ficar simples e de fácil entendimento, a análise corporal é isso. A análise corporal é o quê? É analisar o corpo para entender o que aconteceu. Por quê? Porque é o padrão de funcionamento de cada pessoa e esses padrões se repetem ainda hoje. Então se torna simples, é como ler um livro. A análise corporal proporciona isso, então você consegue, através do formato da pessoa, entender o que aquela pessoa passa, o que aquela pessoa pensa, como ela age, como ela reage em determinadas situações, quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos dessa pessoa e como melhorar. Então é uma ferramenta de muita ajuda para quem busca autoconhecimento. É uma ferramenta que vai trazer uma grande leveza para a vida de cada pessoa que passa por essa experiência, porque ela começa a entender por que certas coisas acontecem com ela. Ela começa a entender
Por que tem tanta dificuldade de fazer alguma coisa? Um bom exemplo disso é pessoas que são muito tímidas, né? Por que que eu sou tão tímido? O que que acontece comigo? O que tem de errado comigo? E na verdade, não é nada de errado. É simplesmente o jeito de funcionar dessa pessoa. Porque provavelmente na infância ela passou por alguma situação que ela percebeu que ser tímido é uma forma de sobrevivência. Então, o que acontece com uma pessoa que é tímida? Se você for tímido, você vai entender. Se você não for tímido, vai ficar mais difícil, mas tenta se colocar no lugar dessa pessoa. O que que o tímido ele pensa? Ele começa a suar, ele começa a pensar em tudo que pode dar errado. Então, se vai dar errado, é melhor não fazer. Então, é o que? É quase que um mecanismo de sobrevivência. E para todos os traços, para todos os eus, né, para todas as personalidades, enfim, como você entender melhor. Mas o nome científico é traços de caracteres, né? Então, para todos os traços, vai ter um mecanismo de sobrevivência, que vai gerar o que? Um recurso e uma dor, ou seja, um ponto forte e um ponto fraco. O ponto forte seria o recurso, o que essa pessoa consegue fazer de melhor. E o ponto fraco seria a dor, o que faz com que essa pessoa fique mal. Simples assim, certo? Então, descobrir quais são os seus principais traços, descobrir como você funciona, isso pode mudar totalmente o jogo da sua vida. Você vai conseguir entender porque determinada pessoa consegue fazer certa coisa e você tem uma dificuldade grande. Ou você também pode entender o que você pode fazer, né? Você vai descobrir o que você pode fazer a partir das suas dificuldades e transformar o que você achava que era uma dificuldade em uma coisa boa. Você pegar o que você achava que era um defeito e conviver com isso e usar isso para o seu próprio favor, né? Para o seu próprio bem. Então, isso é a análise corporal. E isso é o poder que ela traz para a sua vida. Bom, essa primeira parte a gente falou sobre análise corporal, né? Para dar aquela introdução. Vamos falar um pouco mais na frente? Sim, vamos falar um pouco mais na frente. Mas eu gostaria também de dar uma introdução na importância do autoconhecimento na vida de cada pessoa, de qualquer pessoa mesmo. Por quê? O que o autoconhecimento vai trazer para uma pessoa? É uma jornada que leva a pessoa a ter mais bem-estar e ter uma vida mais feliz. Por quê, Gil? Por quê? Simples. Provavelmente você não vai amar alguém, confiar em alguém ou até mesmo gostar de alguém que você não conhece. Entendeu? Se você faz isso, pô, tá esquisito o negócio, né? Por exemplo, se você vê alguém na rua, você, nossa, como eu gosto daquela pessoa ali, mas quem que é? Não sei, mas eu gosto dele. Gente boa. Você nem sabe quem é a pessoa, né? Então, vai gostar de uma pessoa que você não conhece. E ao mesmo tempo, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria das pessoas não sabe quem elas mesmas são. Então elas não se conhecem. E isso vai fazer o quê? Com que a pessoa não goste de ser quem ela é. Porque muitas vezes ela nem sabe quem ela é. Ela não sabe, pô, não se conhece. O que que o autoconhecimento vai trazer? Vai trazer isso. Vai trazer um conhecimento mais profundo sobre crenças, sobre o que essa pessoa acredita, sobre o que ela não acredita, sobre os objetivos pessoais, o que que essa pessoa quer, o que ela realmente quer e não o que os outros querem dela. Porque tem muitos casos, né, muitas ocasiões que as pessoas fazem as coisas no automático. Elas fazem as coisas e nem se perguntam por que estão fazendo. No automático, né? Tem coisa que nem faz sentido para a pessoa, mas do mesmo jeito ela continua fazendo, talvez porque o pai ou a mãe ensinou a fazer e ela faz. Mas é uma coisa que ela gosta de fazer, é uma coisa que vem dela, às vezes não, né? Então, o autoconhecimento também vai proporcionar isso, né? Outra coisa, a pessoa vai estar por dentro das suas habilidades, né? Tipo, eu não tenho habilidade nenhuma, não sei fazer nada. Tem muitas pessoas que falam isso. Só que isso é verdade? Não, ela só não sabe quais são as habilidades que ela tem, ela não sabe
quais são os campos de atuação que ela poderia, né, estar, não sabe aonde que as habilidades delas poderiam aflorar, né, poderiam aparecer, podia se destacar. Todas as pessoas têm habilidades, todas as pessoas têm coisas que podem se destacar das outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que fala muito, ela pode ver isso como defeito, as pessoas ao redor dela também podem ver isso como defeito. Só que num determinado lugar, um lugar certo para essa pessoa, isso vai ser uma maravilha. Mas digamos que essa pessoa tem que trabalhar na biblioteca, né? De bibliotecária ou bibliotecário, que é um lugar que tem que fazer silêncio. Então, trabalhar num lugar desse, a pessoa gosta muito de falar, ela tem a necessidade de falar. Vai ser bom para ela? Não vai ser bom para ela. Então vai ser uma coisa ruim. Mas se fosse num lugar que ela tinha que atender o público, sei lá, como uma guia turística, um guia turístico, ia fazer muito bem, né? A pessoa ia falar, explicar tudo lá, ia estar convivendo com pessoas. Então é transformar o que a pessoa acha que é defeito numa habilidade. Falar é uma habilidade, não é toda pessoa que consegue falar bastante ou falar com muitas pessoas. Tem pessoas que se desgastam bastante por causa disso, tem pessoas que, como eu dei no exemplo anterior, são pessoas tímidas, então obviamente não vão ter aquela coisa de tipo, nossa, eu preciso falar com gente. Isso aí vai ser, ela consegue falar com as pessoas? Consegue, mas com bastante esforço, né? Então é mais complicado. Bom, seguindo, né? Como eu falei, vai saber das habilidades e vai saber também das fraquezas. O que essa pessoa não pode fazer? Eu dei o exemplo, né, de, por exemplo, do trabalho de uma pessoa que ama falar, que gosta de falar e que fala bastante. Trabalhar na biblioteca, trabalhar num lugar isolado, trabalhar num lugar onde não tenha pessoas para falar, é um ambiente que vai deixar essa pessoa fraca, vai ser um ambiente que não vai favorecer a habilidade que essa pessoa tem. Logo, ela vai ter um senso de, não tem utilidade, né? Eu não acho que eu não tenho uma habilidade nenhuma, sendo que ela tem uma habilidade, só que não está sendo usada da forma correta, ela não está no ambiente certo. Então isso vai deixar a pessoa na dor, né? Na parte que ela poderia estar usando isso ao favor dela, só que ela está sofrendo por causa disso. Então está na dor, porque está sofrendo, entendeu? Então é esse que é a importância do autoconhecimento, né? De saber o que pode e o que não pode fazer. O ambiente que pode estar do ambiente que não pode estar. Tudo isso tem a ver também com a análise corporal, tá? Então por isso que eles estão intimamente ligados. Agora, para ficar mais fácil, vou trazer 3 exemplos de pessoas que com o poder do autoconhecimento, e isso aí tá na revista Exame. Não sei se ainda vai estar quando você estiver assistindo esse vídeo, mas se você procurar 3 pessoas famosas que conseguiram sucesso através do poder do autoconhecimento, para pesquisar alguma coisa assim no Google, pode pesquisar, vai estar lá na revista Exame, bonitinho lá essas 3 pessoas. Talvez vocês conheçam os 3, ou talvez você não conheça nenhum, mas também não tem problema, é só pesquisar que são pessoas muito famosas. A primeira delas é a Michelle Obama. Talvez você conheça, talvez não conheça, né? Mas ela foi e ainda é, acredito eu, a esposa de Barack Obama, que foi o presidente dos Estados Unidos. E ela foi muito importante como primeira dama para incluir e fazer projetos de governo, ajudar, né, na inclusão do governo do Barack Obama, no governo do Obama, né, para fazer com que as pessoas se sentissem mais incluídas na sociedade, né, fazer com que as pessoas, fazer com inclusive o mandato do Obama fosse mais ter mais sucesso, né? Me fugiu a palavra agora, mas fazer com que desse melhor, desse mais certo, né? Porque ela se conhecia, então ela podia, através dessa forma, tomar decisões mais acertadas. Ela conseguia ter convicção nas coisas que ela falava, né? Tanto que tem uma história bem interessante que eu vou contar aqui, né? Que não sei se é verídica, não sei se é verdade ou não, mas conta pela história que o Obama e a Michelle, né, foram para um restaurante e no restaurante tinha um garçom, obviamente, e o garçom era um ex-namorado da Michelle Obama lá, né? E aí o Barack, né, todo faceiro, né, falou: se tu tivesse me escolhido ele ao invés de me escolher, você ia ser a mulher aí
do garçom do restaurante, né? Não ia ser a mulher do presidente da república, né? Você falou, grandão, né? Ele falou, sou bom, né? Olha aí, ó, só escolheu certo. E aí ela falou pra ele assim, que caso eles tivessem continuado juntos, ou caso ela tivesse escolhido o, o outro rapaz, na época, né, era rapaz, ele que seria o presidente dos Estados Unidos e não o Obama. Então, né, tu já vê se, como eu falei, se a história for realmente verdadeira, eu não cheguei a pesquisar, mas se for, eu acredito que seja. Então, você vê que o poder do autoconhecimento, da pessoa saber o lugar dela, saber o valor dela e saber o quanto ela ajudou na trajetória do marido, né? Então, é muito interessante essa história. Bom, seguindo. Então, essa é a primeira pessoa de bastante sucesso que usou o autoconhecimento para construir a carreira, para construir um nome, para construir a vida. E uma vida muito bonita, né? Diga-se de passagem, porque se você for pesquisar, também não vou ficar falando que o vídeo também não é sobre a Michelle Obama, né? Mas tem muita história interessante ali sobre a trajetória da família inteira, né? É bem interessante. Outro exemplo bem interessante, que talvez você não conheça pelo nome, mas talvez já deve ter comprado algum produto ou ter visto na TV. É, o nome dele é Jeff Bezos. Jeff Bezos, não sei como é que se pronuncia exatamente, mas ele é dono da Amazon, que tem a Amazon Prime e tem a Amazon que é tipo um Mercado Livre, né, que entrega as coisas e ele é um dos caras mais ricos, né, do mundo atualmente, né? Talvez isso também mude quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez não, né? Enfim. E ele, sabendo dos seus pontos fortes, né? Sabendo, tendo também esse poder do autoconhecimento, ele investiu em vários lugares, em várias empresas, por isso que multiplicou e muito o patrimônio dele. Então ele conseguiu bastante sucesso através disso, mas sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Ele demorou, ele foi alcançar sucesso só depois de uma certa idade. Se eu não me engano, foi após os 40 ou 50 anos de idade. Não tenho bem certeza, né? Mas foi depois de um tempo, depois de uma caminhada, depois de uma construção, mas que o que fez realmente a diferença foi ele saber o que ele poderia e o que ele não poderia fazer e saber exatamente onde estar e o que fazer quando estivesse lá, né? Então isso que mudou o jogo para ele. E outro que provavelmente você conhece, esse é difícil de ninguém conhecer, porque é uma pessoa mais influente do mundo, né? Tem uma certa influência maior assim de todo mundo, que tem mais fãs e tudo mais, é o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo ele é muito famoso, é a pessoa que tem mais seguidores no mundo no Instagram. É uma pessoa que dificilmente tem alguém que não conheça. Talvez não conheça, mas se quiser pesquisar, pode pesquisar na internet. Você vai ver bastante coisa sobre ele. E uma coisa bem interessante é que ele conhece os pontos fortes, os pontos fracos dele. Provavelmente ele deve fazer acompanhamento tanto físico como psicológico, né, para ter essa mentalidade vencedora. Mas teve uma entrevista que ele falou, né, ele foi até bastante criticado por causa do tamanho da autoestima que o Cristiano Ronaldo tinha, né? Porque como ele poderia dizer isso? E eu pergunto, mas e por que não dizer isso, né? Porque ele falou na entrevista que eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Falou, né? Aquele sotaque lá dele de português. E uma coisa que foi muito interessante, porque ele sabia que ele poderia entregar aquilo, né? De tipo, de ser o melhor. E realmente ele foi o melhor do mundo 3 ou 4 vezes, não sei exatamente quantas vezes, no futebol, né? A área de atuação dele. Então ele sabia que poderia entregar e ele tinha isso na mente dele. Então ele foi lá e fez, né? Então um grande exemplo de se conhecer. Lógico que teve outros fatores, teve, mas ele sabia do potencial dele, sabia da capacidade e toda essa parte de se autoconhecer, de saber que ele era capaz de fazer isso, né? Ele conseguiu chegar onde ele queria. Então, a parte dele de dizer, eu sou o melhor, não foi uma prepotência nesse caso, né? Porque ele entregou aquilo que ele falou. Lógico, se manteve como o melhor? Não, porque é um esporte muito competitivo, todo mundo sabe, né? O futebol é bem complicado,
Mas durante alguns anos, sim, ele foi o melhor, foi eleito o melhor do mundo e etc e tal, por saber o que ele poderia fazer. E se dedicar muito, né? A história dele é de muita dedicação, obviamente, né? Com dedicação você vai longe. Mas digamos que ele tentasse ser o melhor no xadrez. Talvez não conseguisse, mas no futebol ele tinha aptidões físicas que poderiam sim fazer com que ele chegasse no topo. Então, saber onde está o ambiente certo, o ambiente que vai te favorecer e saber o que você pode, o que você não pode fazer, são coisas que fazem total diferença. Assim como no caso dessas pessoas. Acho que você está conseguindo entender, né, onde eu estou querendo chegar, mas só para você entender como é importante o autoconhecimento, né? Como é importante saber o que você pode fazer e do que você não pode. E principalmente para você gostar mais de você, para você gostar de quem você é. Porque pode ser que não seja o seu caso, mas tem muitas pessoas que não gostam de quem elas são. Só que a verdadeira verdade não ficou muito bom, mas a verdade é que nós somos quem nós precisamos ser. Nós temos nossas qualidades, nós temos nossos defeitos, mas tudo isso foi em nome da sobrevivência, pode-se assim dizer, para que a gente pudesse se adaptar ao ambiente que a gente estava. Se a gente usar tudo que a gente tem da forma correta, tudo é uma maravilha. Mas se a gente estiver no ambiente errado, se a gente tentar fazer coisas que talvez não seja a nossa maior capacidade, ou talvez a gente não tenha nada de capacidade para fazer isso, e tente, por exemplo, voar sendo um peixe, isso vai trazer uma enorme dor. E também aquele sentimento de não consigo fazer nada. Então é uma coisa que se torna bem complicada quando a gente não tem esse conhecimento. Então o autoconhecimento vai fazer toda essa diferença que eu acabei de explicar agora. Talvez um pensamento que pode estar passando na sua cabeça agora é: eu não tenho nada, minha vida tá boa, né? Eu não tenho problema nenhum, eu não tô com nenhuma doença, eu não tô estressado com nada, não, a vida tá boa. Tá. Então isso aqui não é pra mim, né? A análise corporal não é pra mim. Bom, aí que você se engana. Por quê? Porque a análise corporal é pra todo mundo. O autoconhecimento é pra todo mundo. Se você quiser melhorar, pode ser que esteja bom, ok, tá bom, mas pode melhorar. Entendeu? Então, pra você, minha vida já tá boa, então vai ficar mais boa ainda. Que você vai entender mais o que você sobre o que você quer fazer, se realmente o que você está fazendo é o que você gostaria de estar fazendo. Você vai entender melhor você mesmo, você vai conseguir se relacionar melhor com as outras pessoas, você vai saber o que você quer e automaticamente você pode falar para as pessoas: ó, quero isso aqui, entendeu? Por exemplo, o principal problema dos relacionamentos é o quê? A falta de entendimento. Só que não é só de um com o outro, é um consigo mesmo. Às vezes nem a pessoa sabe o que ela quer. Por exemplo, o que você quer? Não sei. Não sei o que eu quero. Acontece muito. Parece, até pode soar um pouco engraçado, mas acontece bastante vezes disso acontecer. Então a análise corporal serve para todos esses problemas, né? Inclusive para problemas leves que você talvez nem considere problema. Talvez seja melhorar o relacionamento, talvez seja melhorar no trabalho, ou talvez fazer uma transição de carreira. Talvez você tenha habilidades que só você saiba, ou que você nem saiba, que você nem fala com os outros sobre, né? Talvez possa ser isso também. Coisas que você acha, não, mas nem vai dar certo, sendo que pode dar e muito certo, né? A partir do momento que você sabe que você tem esse potencial. Tá? Outra coisa, como é que esse conhecimento pode ajudar na minha vida, né? Então, eu acredito que eu já respondi bastante vezes isso durante esse vídeo, mas vou falar mais uma vez. Tem um filmezinho que eu não sei se é da Disney ou se é da Pixar, tanto faz, mas o nome dele é Divertidamente. Eu vou botar umas imagens aqui, eu não sei se dá, vou pedir na edição para botar,
umas imagens do filmezinho lá, que são 5 bonequinhos, né? Que controlam a mente de cada pessoa. E esses bonequinhos, eles são, num filme, né? Eles são controlados lá pela cada sentimento, digamos. Cada boneco representa um sentimento, né? E isso faz uma analogia muito boa com os 5 traços de caracteres, né? Porque cada boneco tem um tempo de comando na cabine ali, digamos assim, que seria a mente, né? Então, dependendo de qual sentimento estivesse no comando, a pessoa reagiria conforme aquele sentimento. E a mesma dinâmica com os traços, dependendo de qual traço você mais tem, mais você vai agir e reagir conforme aquele traço. Então é como se a maior porcentagem do traço que você tiver é a maior parte do tempo que ele está na cabine controlando a sua mente, controlando suas ações, e você vai reagir mais daquela forma do que das outras formas. Ah, mas e todo mundo tem 5? Sim, todo mundo tem os 5, só que em porcentagens diferentes. Ou seja, é como se um bonequinho tivesse muito mais tempo do que o outro, ou pode ser que os bonecos tenham quase o mesmo tempo de controle cada um. Então pode ser que você reaja de diversas formas ou das 5 formas, né? Num só dia você até fique pensando, nossa, eu sou bipolar, eu tenho várias fases no mesmo dia, entendeu? Ou você pode ter traços divergentes, traços muito diferentes um do outro, que vai fazer também criar uma certa confusão de tipo, pô, mas eu quero isso, mas ao mesmo tempo depois eu quero o contrário disso. Será que tá certo? O que será que eu tenho? Então, esse conhecimento vai fazer você virar essa chave, vai fazer você controlar melhor o seu jeito de ser, né? Você vai entender o porquê você tá assim, porque você tá assado. Porque cada ação gera uma reação. Então, dependendo do que acontece, você vai reagir de certa forma, determinando como o seu padrão de funcionamento está, como ele é, na verdade, né? Então, você vai sempre reagir de uma certa forma a determinada situação, sendo que as outras pessoas às vezes nem vão ligar para essa situação. Então, por que isso acontece? Porque todas as pessoas são diferentes, são traços diferentes e porcentagens diferentes. Então, você entender isso para a sua vida é muito importante. Bom, e acredito que agora deve ter vindo uma pergunta na sua cabeça, né? Tipo, tá, e como eu consigo mais autoconhecimento? Bom, eu tenho uma boa notícia para você. A partir desse vídeo, a partir desse programa, que é o primeiro, vai existir uma série para falar sobre autoconhecimento e sobre análise corporal e como isso vai beneficiar a sua vida, para você entender um pouco mais sobre. E todo esse conteúdo vai ser disponibilizado de forma gratuita. Vai ser várias aulas sobre o assunto. E segundo, o que eu posso fazer para me autoconhecer melhor, né? O que eu posso dar? Qual passo eu posso dar? Bom, tem algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo, anotar num caderno, num papel, enfim, no que você achar melhor. Por exemplo, quem sou eu? Você dá essa resposta para si mesmo. O que eu quero? O que eu não quero? Quais as coisas que eu quero ter? Aonde eu me vejo daqui a 2 anos? Aonde eu me vejo daqui a 5 anos? Onde eu me vejo 10 anos? O que eu diria para eu do futuro? Ou o que eu diria para mim do passado, né? Para mim ou para eu, enfim. Não sou muito bom de português. Mas são perguntas que fazem uma certa diferença. O que eu poderia fazer para melhorar a minha vida? O que eu acho que está errado na minha vida? São coisas simples, mas que já vão ajudar. Outra dica muito importante para autoconhecimento é ler livros de pessoas que você admira. Você vai perceber que você vai ter semelhanças, que você vai talvez ter as mesmas dificuldades. Então você, a partir de conhecer outras histórias, você também vai se identificar e assimilar essas histórias para a sua própria vida. Então essas são algumas dicas, né, de como obter, como ter mais esse conhecimento. E, como eu falei antes, a boa notícia é que estou aqui para auxiliar você nessa jornada do autoconhecimento, principalmente usando a análise corporal. No próximo vídeo estarei falando sobre os 5 traços de forma separada, porque eu nem cheguei a tocar no assunto dos traços ainda, só para frisar a importância do autoconhecimento. Isso vai trazer a leveza que você procura na sua vida. Isso vai tirar um grande peso das suas costas quando você tiver esse conhecimento sobre si.
E agora indo para a parte mais teórica, a parte mais científica dessa coisa toda, tanto do autoconhecimento como da análise corporal, eu preciso citar o nome de algumas pessoas importantes na psicologia passada já, né? Que foram quem? Freud, Reich e Lawler. Reich foi quem criou esse sistema da análise de caráter, digamos assim. E ele foi aluno de Freud. Reich foi professor de Lawler. E Reich era psiquiatra, sexólogo, era terapeuta, psicanalista, entre outras coisas. Ele fazia várias coisas. E ele também não é tão bem visto pela sociedade da psicologia, mas ele teve uma grande importância para o desenvolvimento da análise corporal. Tá? Depois de um tempo, ele até parou de usar a estrutura de análise de caráter e começou a ir para outras linhas. Tá? Isso é bem importante também, porque quem continuou com a parte dos traços de caracteres foi Lowen, que foi aluno de Reich. Lowen desenvolveu mais algumas teorias em cima da análise do caráter. Por quê? Porque Reich ele percebeu que ao atender os seus pacientes, as pessoas tinham alguns padrões semelhantes com as pessoas que também tinham situações de vida semelhantes, problemas semelhantes, tinham o formato do corpo semelhantes. Então, a partir daí, ele foi introduzindo alguns estudos, bases científicas sobre isso tudo, e Lowen achou muito interessante isso e resolveu continuar depois, mesmo após a morte de Reich. Enfim, e tem vários livros sobre isso. Lowen ele foi também um psicanalista, terapeuta e também ele era médico. Só que eu acredito que ele não era psiquiatra, mas ele foi formado também em medicina, só que na Europa. Reich, Lowen e Freud eles têm uma coisa em comum que eles são naturais da Áustria, né? Então eles depois se mudaram para os Estados Unidos e tudo mais, né? Então, mas eles eram austríacos. Lowen não tenho bem certeza, mas Reich e Freud eles eram austríacos, que é bem interessante, né? O negócio da psicologia, tudo lá tem essa base da, da Áustria. É, é uma coisa aleatória aqui que eu resolvi dizer, né? Enfim, a partir disso, então, a partir de atender várias pessoas, a partir de ter vários pacientes com os mesmos problemas e com formato corpo semelhante, começou a se especular, será que tem a ver? E foi feita toda essa parte da estrutura dos caráter, né, do caráter. Enfim, depois disso, depois de muitos anos e por incrível que pareça ou não, também depende de você, mas a análise corporal ela teve uma grande ênfase aqui no Brasil, que foi através do Corpo Explica, que talvez você conheça, talvez você não conheça, né? Que foi criada uma ferramenta chamada Mapa dos Caracteres para poder ser feita assim a análise corporal. Então, com porcentagens, porque antes tudo era muito intuitivo. E o principal nome do Corpo Explica é Elton Euler, né? Que ele é considerado o pai da análise corporal, justamente por causa disso, né? Mas respeitando, obviamente, quem trouxe toda essa base científica e teórica e tudo mais, mas foi aperfeiçoado no Brasil e também foi criado, então, assim os 5 traços de caracteres, que mantiveram os nomes originais, né? Dados por Lowen e Reich, que são meio diferentes, né? Mas é para uma forma de homenagear quem fez essa descoberta, né? E quais são os 5 traços? Não vou falar sobre eles nesse vídeo, mas já vou dizer quais são os 5 traços. O primeiro traço é formado na gestação. Seu nome é esquizoide. O segundo traço é na parte da amamentação. O nome dele é oral. O terceiro traço é quando a criança começa a dar os seus primeiros passos, né? Começa interações com as outras pessoas. E o seu nome é psicopata. É, o nome eu acho que é um dos piores nomes, né? Enfim, mas é para preservar o que os pioneiros, né, na análise corporal, digamos assim, eles colocaram esse nome, então foi mantido.
O quarto nome, quando a criança começa na fase do desfraude, que é o masoquista. E o quinto nome, mas também não menos importante, é o rígido, quando a criança começa a despertar a sexualidade. Como eu expliquei no início, é quando a criança percebe que existe uma diferença entre o masculino e o feminino. Tá? Não fica se apavorando, tipo, a criança despertando. Não, não, é só isso, né? Ela começou a perceber que, opa, tem uma distinção aqui, não é igual. Como é que a mulher é assim, o homem é assado. Simples. Então, a partir daí, a partir de toda essa estrutura, né? Foi criado o quê? Essa ferramenta para poder analisar. Então, baseado em certos critérios, dá para saber se a pessoa é mais rígida, ou se ela é mais oral, ou se ela vai ser mais esquizoide, ou psicopata ou masoquista. Lógico que tem os critérios, tem toda a base científica, e para poder saber a porcentagem de que cada pessoa vai ter, né? Que cada pessoa vai ter e como vai ser o padrão de funcionamento daquela pessoa. E todos têm os 5 traços. Ah, mas como assim? Já todo mundo tem, mas nem todo mundo é igual. Sim, nem todo mundo é igual, mas todo mundo tem. Por quê? Porque todo mundo passou por essas 5 fases, né? Essas 5 fases no desenvolvimento de cada pessoa. Todo mundo passou pela gestação, pela amamentação, pelos primeiros passos, pelo desfraude e também pela parte da despertar a sexualidade. Então todo mundo vai ter em proporções diferentes. Tem pessoas que têm muito pouco, tem pessoas que têm muito de um certo traço. E agora, pessoal, a gente está se encaminhando para o final, para a nossa parte final do nosso programa, né? Eu gostaria de deixar uma história com vocês, uma analogia para fixar bem na cabeça, para entrar mesmo numa forma que não saia mais da importância do ambiente, da importância do conhecimento. Por quê? Vamos lá para a nossa história. A história, talvez você já tenha ouvido falar, né? Sobre a história do café, da cenoura e do ovo. Não especificamente nessa ordem, né? Mas é uma história que algumas pessoas já contam, algumas pessoas já conhecem. Eu vou contar novamente, caso você não tenha ouvido, né? E do meu jeito, né? Enfim, conta na história que certa vez uma menina chegou pro pai dela e falou: Papai, a vida tá difícil, né? Olha só, as coisas não dão certo, tá tudo muito complicado, né? Olha só o que tá acontecendo aqui com a nossa vida aqui. Não, tá bom não. Tá bom não. Aí diz que o pai dela falou nada. E aí eles entraram pra dentro de casa e o pai dela pegou 3 panelas. E eu fiquei pensando, será que precisava de 3 pra mostrar um negócio? Mas enfim, 3 panelas. Botou uma panela, cada panela com água, botou água a ferver. Botou água a ferver, pegou cenoura, uma cenoura, pegou um ovo e pegou uns grãozinhos de café, moeu o café. O pó do café, certo? E aí as 3 panelas com água fervendo, pegou, botou a cenoura numa panela, o ovo na outra e o café na outra. Ok, beleza. E a filha deles não entendeu nada, né? Falou, ué, tá reclamando negócio aqui, perguntando negócio pro meu pai, e ele do nada começa a cozinhar. A menininha ficou meio, sem entender nada, né? Beleza, passou o tempo, deu o tempo de cozimento lá, e o pai dela falou, vem cá, filha. E olha aqui. Aí pegou lá a cenoura, largou a cenoura num prato. Aí apertou a cenoura. A cenoura desmanchou. Tava mole, né? Perguntou pra filha o que aconteceu com a cenoura. Nossa, a cenoura cozinhou e ficou mole. Tá, muito bem. Pegou o ovo lá, quebrou a casca do ovo, largou o ovo em cima do prato. O que aconteceu com o ovo? Não, o ovo ele endureceu a clara e a gema e tá duro agora. Tá bom. Pegou uma xícara, tirou um pouco do café da panela e botou na xícara lá. Falou, e o que aconteceu com o café? Não, o café dentro da água virou café. Isso aí. A menina, né, ficou. Tá, e aí? Né? E o pai dela começou a falar: olha, essas 3 coisas são como 3 tipos de pessoas. Tem pessoas que aparentam ser fortes, aparentam ser duras,
Mas vindo uma adversidade, vindo uma situação complicada na vida dessa pessoa, ela amolece, ela não aguenta, ela despedaça, que é o caso da cenoura. Menina, entendeu? Tá. Depois tem pessoas que têm uma casca, aparenta ser de uma forma, são frágeis por dentro, mas vindo a adversidade, elas ficam duras, elas não confiam nas outras pessoas, elas se fecham, né? Ficam empedradas, né? Fica endurecida. Que é o caso da pessoa que é tipo como se fosse um ovo, né? Que se endurece na situação ali e a situação muda, né? Então esses dois tipos de pessoa, tanto a cenoura quanto o ovo, são pessoas que a situação modifica as pessoas. E a menina, tá aí o café, né? Quer saber do café? Aí ele falou, não, o café a gente largou aqui, em vez da água transformar o café transformou a água, né? A água ficou da cor do café, ficou com o cheiro do café, ficou com o gosto do café. Então seria pessoas que, ao invés de modificar a situação, se modificarem, né? A pessoa ser modificada pela situação, modificaram a situação, né? E foram expostas pela mesma situação, que era o quê? A adversidade, a água fervendo, certo? E assim terminou a história, né? Terminou a história assim para mostrar o quê? Que é a diferença do ambiente. Mas, para ficar mais interessante aqui, vou dar uma complementada mais nessa história, né? Óbvio, tem que dar a minha opinião, tem que dar uma, uma, uma visão diferente, que é a minha própria visão. Por exemplo, se mudasse o ambiente, mudasse a situação, em vez de ser na água fervendo, pegasse o café, que foi o que deu mais certo nessa situação da água fervendo. Por quê? Porque o café, para alcançar o melhor gosto, o melhor sabor e para ser consumido, tem que ser na água fervendo. Então o café meio que estava na vantagem, né, contra o ovo e a cenoura. Se pegasse o mesmo café em pó, né, o grão talvez não, mas pegasse em pó, como foi posto na água, né, pegasse o café em pó e tentasse plantar esse café, um pozinho só, né? Ia nascer grão de café ali? Ia nascer planta de café? Provavelmente não. Eu até não tenho certeza, mas acredito que o pó não vai dar semente, não vai modificar ali o solo e crescer uma planta. Mas se pegar a cenoura e plantar a cenoura, vai dar uma fruta, vai dar fruta, né? Vai dar, não, a cenoura é legume. Mas enfim, vai frutificar, vai crescer? Sim, vai dar uma planta. Essa planta vai dar cenoura. Então fez o melhor uso, porque vai multiplicar, né? Vai fazer com que a cenoura possa fazer até uma plantação. Então é um ambiente certo para cenoura. Um ambiente que, lógico, para comer poderia ser usado a cenoura para comer e tudo mais. Mas se quisesse fazer multiplicar a cenoura, plantaria. É um caso? É um caso, né? Então é interessante pensar dessa forma, né? Outra coisa, por exemplo, o ovo. Se fosse pegar o ovo e botar para uma galinha chocar, ia nascer um pintinho. Então, opa, beleza, daí vai ter duas galinhas e vai ter uma só. Então, o ambiente certo vai extrair o melhor da pessoa, no caso, né? Para ficar bem ilustrado. Ah, e se fosse pegar a cenoura e botar debaixo da galinha, o que a galinha ia fazer? A galinha provavelmente ia comer a cenoura, ia alimentar a galinha. Só que ia ser o melhor uso? Ia ser o melhor ambiente? Não. E se fosse fazer a mesma coisa com o café, pegasse o café e botar debaixo da galinha, a galinha só ia se sujar com o café, não ia fazer mais nada, né? Então, isso que é a grande diferença de você estar inserido no ambiente certo, de você saber o que você pode e o que você não pode fazer. Nas três situações daria para pegar os três ingredientes, digamos assim, e colocar em três ambientes diferentes? Lógico, dá para fazer isso? Dá. Só que o resultado vai ser diferente, porque são pessoas diferentes, são elementos diferentes, né? E o resultado, obviamente, vai ser diferente. Bom, com essa historinha, para finalizar, eu gostaria de agradecer por você ter assistido até aqui, agradecer pela audiência
e dizer que esse vai ser o primeiro de muitos. Espero contar com você no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.